Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a importância das emoções nas nossas vidas. E especificamente vamos conversar sobre como conhecer cada uma das emoções e como nomear. Eu estou com uma listinha aqui embaixo, vou olhar para ela aqui de vez em quando, para ajudar vocês a gente pensar sobre emoções que são básicas de todo ser humano, que são universais. A gente percebe essas emoções em diversas culturas, em diversas partes do mundo. Existem estudos que observam que inclusive as reações do corpo são muito comuns e muito similares em várias culturas diferentes frente a essas emoções básicas, que é a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, o desgosto, a alegria. E aí eu incluí também a vergonha como algo que eu vejo muito presente na relação pais e filhos. Então, como que a gente pode falar que eu estou com raiva, por exemplo? E identificar isso, observar esse estado, perceber que isso está acontecendo, aprender a respirar quando isso vem, e ao expressar essa raiva, porque eu posso expressar a minha raiva, às vezes agredindo fisicamente meu filho, esvazio dessa raiva, esvazio mesmo, assim, aquilo que estava tão forte, tão intenso, se esvai à medida que eu tenho uma reação agressiva, às vezes com o filho, com uma outra pessoa, ou com um objeto, quebro meu celular. São reações frente à raiva, à ira, né? Mas não são reações saudáveis. E às vezes, para a gente expressar, a gente não precisa agredir ninguém para expressar a raiva. Às vezes, simplesmente dizer, sabe, o que você fez, aquela situação, fez com que eu estivesse aqui nesse momento sentindo muita raiva. Então, você pode utilizar essa palavra e pode aumentar o seu vocabulário. Vou ler aqui alguns sinônimos do que a gente pode chamar de sinônimos dessa emoção raiva. Então, eu estou com raiva eu estou irritado, ressentido, chateado, furioso, rancoroso, irado. É um vocabulário aí onde a gente vai aumentando a nossa forma de expressar quando a gente está com raiva. Uma outra emoção muito presente, e na relação do pais e filhos, a raiva manifesta quando o filho faz algo que a gente não gostou, quando ele desobedece alguma coisa que a gente tinha combinado antes. E o medo, vamos falar um pouquinho do medo, como que ele aparece nessa relação de pais e filhos. Muitas vezes, atrás das regras que a gente cria, das normas que a gente cria lá na nossa casa, está por trás disso os nossos medos. Talvez os nossos medos lá da infância, medos que se formaram em decorrência da nossa experiência pessoal, de experiências negativas que vivenciamos. E esse medo aparece na nossa relação com os nossos filhos através de diversas formas. E o medo também é uma emoção muito presente nas crianças pequenas, crianças ali na idade de 6, 7 anos, às vezes tem uma crise ali de medo de ficar sozinho, medo de dormir sozinho. O medo está sempre presente na relação pais e filhos, e é algo bastante importante da gente observar quando isso está acontecendo, aprender a dar esses nomes e a expressar esse medo de uma forma saudável. Então, amedrontado, tenso, nervoso, ansioso, irrequieto, assustado, em pânico, horrorizado. Às vezes, por trás dessas coisas que está lá atrás, o medo. E a gente precisa aprender a identificar e aprender a nomear, e, inclusive, poder utilizar essas novas palavrinhas aí. Uma outra emoção é a tristeza. Quando a gente está triste por alguma coisa que aconteceu, frustrado, chateado, que algo não aconteceu como a gente gostaria, isso aparece também com os nossos filhos. Como a gente lida com a nossa... Não tem nada que dói mais no coração de um pai do que ver um filho frustrado e chateado. A gente sente junto, né, quando algo acontece com os nossos filhos. E aí a gente precisa aprender a lidar com a nossa própria tristeza para ajudar os nossos filhos a lidarem com as tristezas, com as dificuldades, com as frustrações deles. Então, quando ele estiver triste, abatido, melancólico, apático, magoado, desanimado, deprimido, tudo isso muitas vezes está por trás de cada uma dessas situações uma tristeza em algum grau, né? Às vezes mais leve, uma tristeza mais mediana e às vezes uma tristeza mais profunda. Uma outra emoção é o desgosto, né? O nojo, que é também uma dessas emoções universais aí, que a gente pode ter outros nomes como estou desgostoso, estou enojado,
isso é repugnante, isso é detestável, eu fico hesitante frente àquela situação. Então algo ali está me causando um incômodo e essa emoção presente altera também os nossos comportamentos. Uma emoção que eu percebo que também participa muito da relação pais e filhos é a vergonha. Quanto que às vezes a nossa reação emocional e o nosso comportamento como pais e filhos está na nossa grande dificuldade de lidar com a vergonha. A vergonha do nosso filho estar falhando, a vergonha dele estar passando vergonha na gente, na frente de outras pessoas. Como é que é para mim lidar com a vergonha? Como que eu passo isso para os meus filhos muitas vezes e vou deixando ele todo envergonhado, e a vergonha é algo que nos trava, que nos impede de fluir, nos impede de ser espontâneos, trava muito a nossa espontaneidade. E eu vejo crianças muito pequenas já assim envergonhadas, amedrontadas, travadinhas, isso muito passado pelos próprios pais, pela vergonha de pensar o que os outros vão pensar, o medo da opinião alheia. Então, observa essa emoção aí, como que ela aparece ou na vida dos seus filhos ou em você, é importante também. A vergonha pode ser alguns sinônimos. Fica envergonhado, embaraçado, tímido, introspectivo, às vezes desconfiado. Às vezes, quando você perceber esses comportamentos, por trás disso, provavelmente tem essa emoção da vergonha. E vamos falar agora, então, da alegria. A alegria como uma grande emoção dessas que talvez é tratada como essa é boa, essa é positiva, essa pode. Aquelas outras todas que a gente falou aqui antes, até quis começar com elas, para a gente perceber que são coisas naturais, que acontece, que tudo bem estar com raiva, tudo bem estar com medo, tudo bem ficar triste de vez em quando, não é tudo bem ficar triste o tempo todo. Isso aí, se estiver acontecendo com você, precisa olhar. E tudo que estiver em excesso, né? Ou a falta demais ou o excesso demais, esses polos opostos, a gente precisa cuidar de encontrar um equilíbrio. Então, a alegria é algo também muito interessante, que a gente também pode encontrar vários sinônimos, né? Estou realizado, estou me sentindo contente, alegre, completo, satisfeito, otimista, deleitado, né? Com alguma coisa que esteja acontecendo. Então, essas são as nossas principais emoções, existem outras e outras, vou tentar deixar aqui um PDF com outros sinônimos, com outras formas da gente identificar cada uma dessas emoções. Mas o principal que eu quero deixar nesse vídeo é que a gente precisa aprender para ensinar. Quantas vezes é difícil lidar com a frustração do seu filho diante de um não, diante de um limite, de algo que ele não pode realizar naquele momento, e ele tem ali uma reação emocional e você não consegue lidar com aquilo. Aí aquele não acaba virando um sim, muito mais pela sua dificuldade de lidar com essa emoção presente. Mas a dificuldade, a princípio, não é de lidar com a emoção do filho. Se você tem dificuldade de lidar com a emoção dos seus filhos, muito provavelmente é porque você tem dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Então, o convite da parentalidade consciente, a mensagem da parentalidade consciente olhe sempre para dentro, né? Olhe para você também, aprenda você a lidar com as suas questões, e isso vai te ajudar muito a ter a segurança suficiente para lidar com as questões dos seus filhos. Então, observe aí na nossa atividade esse PDF. Vamos também ter uma atividade de uma roda de emoções e uma roda de necessidades, para você conseguir identificar e observar de tudo que a gente veio fazendo, dessas atividades que já foram feitas até agora, que emoções aparecem recorrentemente aí na sua vida, na relação com os seus filhos, em você e nos seus filhos. E vamos fazer um exercício de conseguir colocar uma lente aí, como se fosse um raio-x, que a gente conseguisse observar por trás dessas emoções. Quais será que são as necessidades que estão presentes por trás das suas próprias emoções, enquanto pai e mãe, e das emoções dos seus filhos. Então, esse foi esse recadinho desse vídeo. A gente se vê na continuação do próximo vídeo, aí ainda dentro do módulo 4.